posso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que espera nele torna-se puro, como também ele é puro. Uma palavrinha para as crianças da catequese. Então, hoje a gente comemora a festa de todos os santos. Não só de um santo ou do outro, mas de todos. E nos lembra, o que são os santos? Os santos são amigos de Jesus. É quem foi amigo de Jesus aqui na terra e continua sendo amigo dele no céu. E como a gente já falou, Jesus não abandona os amigos dele. Não abandona os amigos dele nem aqui e nem depois. Jesus sempre ajuda os amigos dele. E os santos, porque são amigos de Jesus, também são nossos amigos. Eles nos ajudam, eles nos mostram como ser um bom amigo de Jesus e eles rezam por nós. Eles ajudam muito a gente, todos os santos. E eles têm vidas muito bonitas. E tem muitos santos que tinham a idade de vocês. Sabe que a santa que está aqui no nosso altar era uma menina bem jovem, Santa Maria Gorete. Ela era bem novinha, tinha praticamente a idade de vocês. E ela era uma grande amiga de Jesus. E ela foi amiga de Jesus até o fim. Assim também, todos nós somos convidados a sermos como todos os santos, porque Jesus quer fazer todos nós santos, os seus amigos. Povo de Deus, a festa de hoje tem uma origem numa devoção antiga da igreja. Antigamente, na igreja, era considerado, na igreja primitiva, santos eram os mártires, eram aqueles que tinham derramado seu sangue por amor a Jesus Cristo. Porque eles tinham certeza que eles tinham entregado para Jesus tudo que tinham, inclusive a própria vida. E teve uma perseguição de Diocleciano no ano 300. Antigamente eles registravam os mártires, né? Essa pessoa morreu por amor a Jesus, essa pessoa tinha lá registros. E aí teve uma grande perseguição pelo imperador Diocleciano no ano 300, e foram tantos e tantos cristãos mortos que eles perderam os registros, não conseguiam registrar tantas pessoas que tinham entregado sua vida por amor a Jesus Cristo. E mais um tempo depois, o Papa dedicou uma igreja, que é o Panteão lá de Roma, dedicada a todos os mártires, porque não conseguia mais lembrar de um ou de outro. Então ele comemorava a todos, aqueles que a gente nem lembrava. E aí, com o passar do tempo, foi se entendendo que, claro, que santos, sim, são aqueles que têm a vida tocada por Jesus Cristo, toda a vida, mas que não precisa ser só aquele que morreu
por amor a Jesus Cristo, mas aquele que também foi entregando, foi morrendo cada dia, foi entregando cada dia a sua vida e viveu o martírio chamado branco. Quer dizer, não só uma morte de um dia por amor a Jesus Cristo, mas que todo dia morreu um pouquinho por amor a Ele, até chegar no último dia mesmo. E aí que a gente foi entendendo que, claro, não são só os mártires, que são grandes santos, mas todos aqueles que todo dia morrem um pouquinho para si mesmos e nascem para Deus. Esses todos são santos e nos lembram a nossa vocação. Diz o Concílio Vaticano II, todos nós, todo batizado é chamado a ser santo, todo batizado. Mas no Antigo Testamento não era muito assim. Se a gente olhar no livro do Gênesis, praticamente não aparece a palavra santo. Ela começa a aparecer no livro do Êxodo quando fala de Deus, que Deus é santo. Fala, olha, vocês são o meu povo santo, porque eu sou santo. Quer dizer, Deus era separado dos outros deuses, e o povo dele era separado dos outros povos, como Deus. E assim eles eram santos. E santo era aquilo que pertencia a Deus, que é a propriedade dele. Como que uma coisa se tornava propriedade de Deus, santo, no Antigo Testamento? Tinha que ser aspergido com sangue. Era aspergido com sangue de sacrifícios e ungido com óleo. Assim as coisas eram feitas propriedades de Deus, santas, mas não tinha pessoas santas. Ninguém é chamado de santo no Antigo Testamento, exceto Deus. Agora, no Novo Testamento, a partir do Evangelho de Jesus, tem uma explosão de santidade. Um monte de gente é chamado de santos. E o que são esses monte de pessoas chamadas de santos, esse monte de gente? É aquilo que a gente vê no Apocalipse. Essa multidão enorme que ninguém podia contar. Mas, em primeiro lugar, aqueles que estavam na terra, que eram 144 mil, 12 do antigo Israel, vezes 12 dos 12 apóstolos, vezes 1000 de uma grande multidão. Quer dizer, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus e que foram marcados com o sinal do Cordeiro. Igual a gente é marcado quando entra na igreja, a primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente vai ser batizado, a gente é marcado na testa com uma cruz. Essa multidão aqui do Apocalipse, que é marcado com o selo do Cordeiro, e que a terra não é destruída por causa deles, enquanto não forem todos marcados. Essa terra não foi destruída porque ainda existem nela pessoas que pertencem a Deus. Esta paróquia ainda existe porque ainda existem aqui pessoas que pertencem a Deus. No momento em que não houver mais nenhuma pessoa marcada que pertence a Deus, isso tudo vai desaparecer. Mas os santos sustentam o mundo, a igreja. São eles que sustentam. Se não fossem eles, a igreja e o mundo teriam sido destruídos já. Mas a gente vê o que é uma pessoa que é santa. É uma pessoa perfeita? Não. Uma pessoa que é santa, a gente vê no Evangelho de hoje e no livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, todo aquele que espera nele torna-se puro como ele é puro. Quer dizer, tudo que Deus tocava com o sangue dos sacrifícios, com a unção do óleo, se tornava puro, santo. E agora tudo que Deus toca com o seu sangue e com o óleo do seu Espírito Santo, torna-se santo. Tudo o que Deus toca, torna-se santo, torna-se dele, porque é ele que faz os santos, é ele que toca. O sangue não é o sangue em si mesmo, mas o sangue ao mesmo tempo, o amor de Jesus Cristo que derramou o seu sangue por nós, e o sangue significa a vida, e ele que nos comunica a sua vida. E claro, a unção é o Espírito Santo. Todo aquele que é tocado pelo amor de Jesus Cristo, esse torna-se santo. Foram esses que foram os santos. A gente lê a vida dos santos, e a gente deve ler. É muito bom ler a vida dos santos. Teve muitos santos que se tornaram santos porque leram a vida de outros. Um exemplo foi Santo Inácio de Loyola. Ele estava ali, quando ele teve um grande revés na vida dele, ele ficou acamado, foi ferido na guerra, e aí ficou acamado, teve que sofrer várias cirurgias. Ele teve que, naquela época não tinha anestesia, então a perna dele estava quebrada, eles faziam cirurgia para tentar ali consertar a perna dele. Eu consertava ela torta, tinha que quebrar a perna dele de novo, fazer de novo, né? E nessa cruz que ele encontrou ali, ele tinha ali do lado dele uma Bíblia e uma biografia da vida dos santos, ao mesmo tempo que ele também tinha vários romances de cavalaria, e ele ficava ali entre a vida dos santos e a vida dos heróis cavaleiros. Depois ele foi muito tocado, falou: nossa, mas São Francisco de Assis,
São Domingos, né? Tantos santos que entregaram sua vida a Jesus Cristo, isso tocou muito a ele, e aí ele viu que ele também era chamado a entregar a vida por Jesus Cristo. Então é bom a gente ler, conhecer a vida dos santos, ver como o amor de Jesus Cristo tocou a vida deles, como o sangue de Cristo tocou neles, quer dizer, o seu amor por eles, a sua vida foi derramada neles. Mas, acima de tudo, a gente vê no Evangelho como que os santos são formados. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os aflitos, os mansos, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça, os promotores da paz, os que são perseguidos por causa da justiça e os que são perseguidos por causa do nome do Filho de Deus, Jesus está nos dizendo como que são os santos no céu. Eles são assim, pobres, mansos, promotores da paz, com fome e sede da justiça e que souberam suportar as perseguições por amor de Deus e amor dos outros. Jesus está nos dizendo como que é a vida dele, o que ele vai fazer em nós. E em primeiro lugar, antes de falar isso, tem um detalhezinho no Evangelho. Jesus fala assim, o Evangelho diz que Jesus subiu ao monte, sentou-se, seus discípulos se aproximaram, e então Jesus começou a ensiná-los. Quem é o santo? O santo é aquele que foi tocado pelo ensinamento de Jesus e é capaz de dizer, como os discípulos, mestre, para Jesus. A gente não para e não medita muito nesta palavra, mas os discípulos chamavam Jesus muitas vezes de mestre. Mestre significa professor, significa me ensine, eu estou aqui para aprender do Senhor. A gente chama Jesus de muitas coisas, a gente chama Jesus de nosso Senhor, de Jesus, de Deus, de meu Deus, mas a gente chama ele de mestre, como os primeiros discípulos chamavam. Todo santo chamou Jesus de mestre, pelo menos na atitude interior, quer dizer, teve esse desejo de aprender de Jesus, de sentar-se junto com ele, de ouvir ele falar, de ouvir ele comunicar o sentido da nossa vida, o que ele quer fazer em nós, o que nós devemos fazer. Hoje, nesta comunhão, a gente devia sentar-se diante de Jesus e falar, mestre, quer dizer, me ensine. Todos os santos tiveram esse desejo de, serem ensinados por Jesus, 2, serem tocados pelo seu amor. O santo é aquele que foi tocado de um modo tão forte pelo amor de Deus, que ele resolve entregar toda a sua vida para Jesus Cristo, seja cada dia ou seja de uma só vez, mas ele resolve entregar a sua vida por Jesus Cristo. Assim somos todos nós. A gente ouve as bem-aventuranças, os pobres, os aflitos, os mansos, os promotores da paz, os que têm fome e sede de justiça, os puros de coração. E essas bem-aventuranças, elas que nos tornam puros, porque as palavras de Deus, elas são eficazes. Jesus não nos dá só um ensinamento assim bonito, para a gente olhar e falar, nossa, que bonito. Não, ele dá um ensinamento eficaz, que purifica. É como se fosse, hoje está na moda, né, a gente usar o álcool, né, o álcool gel, que purifica, não é isso? Então, vocês já experimentaram passar o álcool gel numa pele ferida, num lugar arranhado, num lugar ali que está meio machucado? O que acontece? Arde, né? Ele está purificando ali, não é verdade? Não é desse jeito? Pois é, as bem-aventuranças são assim. Com certeza uma dessas bem-aventuranças, ou mais, quando a gente ouviu, arde. Ela dá uma ferida no nosso coração, ela mostra onde está a ferida. A gente passa ali como se fosse o álcool, o gel, e aquilo ali arde, fala, nossa, mas é isso. Essa bem-aventurança que arde, essa que fere o coração, é aquela que Deus quer fazer crescer em mim. É aquela que Ele quer me tocar com o seu sangue, com a sua vida, com o seu ensinamento de mestre, e Ele quer fazer em mim. Qual dessas bem-aventuranças é a que arde? Quando a gente ouve e dá aquela inquietação. É a pureza, é o Deus puro que nos toca e está querendo fazer com que nós também nos tornemos puros como Ele. A bem-aventurança é Ele que nos dá a sua vida, porque no céu só se vive essas bem-aventuranças. Não é que Deus está só nos mandando ser assim, Ele vai nos fazer assim.
Ele nos faz assim, porque tudo que Ele toca, todo aquele que é tocado pelo ensinamento, pelo sangue, pelo amor de Jesus Cristo, esse se torna puro. Apresentemos diante de Deus a nossa fé. Ele que falou com os santos, Ele que chamou a cada um deles pelo nome, Ele também nos chama a nós, o mesmo Deus. Ele que fez cada um dos santos ser um desses grandes heróis, mesmo sendo grandes pecadores. E Ele que torna os santos intercessores, porque uma vez que eles chegaram no céu, eles não estão agora tranquilos, vivendo só a felicidade. Eles querem que nós estejamos lá com eles. E é por isso que eles intercedem por nós. É por isso que a gente experimenta a força da intercessão deles. E quem for honesto vai reconhecer que, na verdade, não somos nós que escolhemos os santos para serem nossos intercessores. São eles que nos escolhem. E a gente pode perguntar até para Deus, quem é o santo que o Senhor escolheu para ser o meu companheiro de caminhada nesta vida e para também abrir a porta para mim no céu. Amém.